Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 26. Acordei, mas não abri os olhos. Algo instintivo, que eu trazia comigo desde a manhã em que perdi meus pais, fez com que eu soubesse que precisava escutar antes de tudo. Escutar para saber o que me esperava ao abrir os olhos. Era precaução, mas também era medo. Minha cabeça pesava 1 tonelada e um gosto terrível amargava minha boca. Ao tentar mover os braços, tive a certeza de que estava imobilizada. Aos poucos, a mente foi desanuviando e me vi tomando café batizado na cozinha de Janete, seu olhar cínico enquanto eu perdia o equilíbrio. Filha da puta traidora. Era melhor mesmo me manter amarrada, caso contrário, eu mataria aquela vaca sonsa na hora. Com cuidado, arrisquei abrir uma fresta do olho direito e vi Janete a poucos metros de mim, parada de costas, olhando pela janela. Passei meus olhos pelo quarto. Eu estava deitada na cama do quarto de casal, com pernas e braços afastados do corpo, presos às grades de cabeceira e aos pés da cama. Eu não tinha a menor chance, essa era a verdade. Pelo menos, ela não havia tirado minhas roupas. Só naquele instante percebi como Janete era esperta. No começo, muitas suspeitas recaíram sobre ela e seu jeitinho frágil, mas depois, levada pelas emoções, ignorei completamente o seu outro lado, a face do mal. Vítima é o caralho. Janete tinha prática e aprenderá muito bem com o marido. Havia nela uma crueldade mascarada, um prazer disfarçado na bárbara cumplicidade com Brandão. Eu conhecia apenas sua versão sobre os crimes. Quem me garantia que as coisas aconteceram como ela contou? Que ódio ter caído em uma armadilha tão primária, típica de sessão da tarde. Olhei ao redor mais uma vez, tentando absorver o máximo possível de informações, enquanto ela não notava que eu havia acordado. Era essencial para conseguir fugir dali. No criado mudo, um vidro de Rivotril. Eu não sabia há quanto tempo estava presa, mas com certeza não era muito. O efeito do remédio passa rápido. Pela luminosidade através da janela, o lusco-fusco começava a se instalar. O medo revolvia minhas entranhas, atrapalhando as ideias. Sem que eu quisesse, a vida passava diante de mim como um trailer mal editado. Mãe, pai, marido, filhos, casamento, sonhos, carreira. Uma lágrima teimou em escorrer pelo rosto e funguei, o que fez com que Janete se virasse de imediato. Bom dia, Verônica. Pelo seu tom de voz, ela parecia tão nervosa quanto eu, o que podia ser uma vantagem, desde que mantivesse o controle. Janete baixou os olhos e abriu um sorriso sem graça. Esfregava as mãos nos antebraços cruzados e mantinha um balanço jogando peso entre um pé e outro. Esperando o marido assassino? Cala a boca, Verônica. Meu erro foi te procurar, isso sim. Suspirei, exausta daquela ladainha de síndrome de mulher espancada. Você não cansa de jogar a culpa em mim, não é? Pelo menos consegue se encarar no espelho? Ela logo começou a chorar, seu corpo tremia, os olhos agitados escapando a todo custo do confronto. Andava de um lado para o outro como uma leoa na jaula. Janete era uma bomba relógio nos minutos finais. Minha melhor chance era que os cacos não machucassem tanto quando ela explodisse. As mãos tensas enxugaram o rosto, passearam pela barriga, afagando o abdômen por mais tempo do que o normal. Como aquela linguagem corporal só admitia uma leitura, disparei. Então, qual é o plano? Me matar e fazer essa criança que você está esperando crescer com o pai e a mãe na cadeia? Ela andou depressa até a beirada da cama, apontando o indicador na altura do meu nariz. Não vou deixar você atrapalhar minha felicidade. Você é uma incompetente que só me trouxe desgraça, me vendeu uma mentira. Quero me livrar de você. Você acha que sou tão burra de vir até aqui sem avisar meu time? Blefei, forjando uma calma que eu não sentia. O suor empapava minhas costas. Dependendo do tempo que eu estiver aqui, eles já estão na escuta aí fora. Janete arregalou os olhos, recuando timidamente, o que fez uma ponta de esperança nascer dentro de mim. Ela nunca havia considerado esta possibilidade. Ajoelhada ao meu lado, passou do ódio à resignação em segundos. O Brandão mudou, as coisas vão acalmar, disse, em um fio de voz. Ele me contou a verdade, as peças se encaixaram, a vida dele foi uma tristeza. Tudo que ele passou com a avó e a mãe é trauma suficiente para abalar qualquer um, mas, agora é diferente. Ele vai ser pai. Pai. Ele é um novo homem. Você precisa acreditar em mim. Novo homem. Desdenhei. Trauma de infância não é justificativa para matar, Janete. No futuro, esse novo homem vai abusar do seu filho, vai torturar essa criança indefesa. É isso que você quer? Ela se impertigou toda, adotando um tom orgulhoso. Brandão nunca faria isso com o sangue dele. Você é burra, não entende.
Ele vai ter por esse filho a mesma devoção que tem pela avó dele. Vai amar esse filho. Acha realmente que essa balela é verdade? É verdade. Os olhos dela saltavam das órbitas, suas bochechas brilhavam, vermelhas. Você é que só pensa em solucionar mais um caso, ficar famosa e cheia de medalhas. O ser humano é podre e egoísta, prefere o problema que já conhece enfrentar o desconhecido com honra. Janete não tinha coragem de se livrar do marido criminoso, mas tinha coragem de me entregar para ele a fim de ser torturada. Em seu egocentrismo insano, era uma mulher disposta a tudo para manter a vidinha torpe. Então, Janete, deixe eu ver se entendi. Daqui pra frente, Brandão vai ficar feliz com o bebê chorando toda hora, com você esquentando mamadeiras e trocando fraldas sem tempo pra nada. E os gastos do mês só aumentando, claro, fica quieta, merda. Quantas vidas sua felicidade ainda vai custar? Ela me encarou, engolindo o choro. Recusava-se a cair no meu papo, e minha desvantagem só crescia. Na cabeceira, Janete alcançou a faca de cozinha deixada por ali. Segurou-a sem firmeza, os dedos trêmulos abraçando o cabo. Só a sua vida, Verônica, ela disse, encostando a lâmina no meu pescoço. Hesitou, respirou. Tive que ter força para continuar argumentando. Qualquer frase errada e eu sangraria até a morte. Sem mexer um músculo, me defendi como pude. Se você fizer isso, minha equipe invade na mesma hora. Janete refletiu por alguns segundos antes de deixar a faca de lado e apalpar todo o meu corpo. Encontrou o celular no bolso da calça e o atirou contra a parede. Estampei um sorriso estilo Mona Lisa enquanto observava meu telefone no chão. Você é tão assassina quanto seu marido. Só que é mais mesquinha e incompetente. A escuta não fica no celular, Janete. Ela se abalou com a firmeza do meu discurso. Chacoalhei a cabeça para que prestasse atenção nos meus brincos. Se Janete acreditasse, por algum tempo que fosse, que aqueles brincos eram como os que dei para ela usar, eu tinha mesmo um plano. A infeliz acompanhou meu olhar e finalmente entendeu a mensagem. Sem dizer nada, desatarrachou-os e começou a verificá-los de perto. Privada. Sussurrei rápido, antes que ela examinasse demais a simples bijuteria. No susto, ela correu até o banheiro e se livrou dos brincos, acionando a descarga. Voltou ao quarto ainda com a expressão perdida. Agora sim, vamos conversar só nós duas, falei. A gente não tem muito tempo. Daqui a pouco, eles vão entrar de uma vez e sua conversa será com os meus superiores. Na sua carta, ela disse cabisbaixa, quase rendida. Você escreveu que tem a solução final. O que queria dizer? Eu tinha recuperado o gancho e só precisava ser cuidadosa para escapar viva dali. Se você quer matar alguém, mata o Brandão. Eu te ajudo. A proposta funcionou como um tiro certeiro no peito de Janete. Ela saiu agitada do quarto e eu fiquei desesperada, certa de que ela estava ligando para o marido e contando o que tinha feito com a certeza de que obteria o perdão dele. Para ela, aquele filho era uma imunidade. Minutos depois, ela voltou ao quarto, as mãos enrolando o avental já bem amassado. Sentou-se ao meu lado na cama. Soluçava baixinho. Se eu mato ele, também acabo na cadeia, disse, quase murmurando. Tem uma maneira de você se livrar dele e nunca ser descoberta, respondi. Vamos agir só nós duas. Vou arrumar estricnina para você. Com apenas pouca quantidade na comida dele, seu pesadelo termina e você vai poder ser a mãe que sempre sonhou. Vão descobrir que ele foi envenenado e vou acabar atrás das grades. Tem um contato no IML. O médico legista vai atestar morte natural. Ninguém nunca vai saber, Janete, falei, com uma segurança que ainda não sentia. Com aquele material de Gregório filmado, eu podia chantageá-lo para conseguir um laudo necroscópico falso. Solucionar um caso com a ajuda do outro. Isso sim. Saída magistral. Checkmate. Eu vou saber que matei o pai do meu filho. A culpa que vou sentir. O que faço com ela? Coloca na mesma gaveta que colocou a culpa de ajudar a matar tantas mulheres. A Paloma merece isso. Você não é nenhum lobo mau, Janete. Ela empalideceu. Era confirmação de que eu havia mesmo escutado a fuga das duas e o brutal assassinato de Paloma. Janete voltou a pegar a faca e desisti de vez. Nenhuma equipe policial viria, nenhuma salvação divina. Era o meu fim. Para minha surpresa, ela começou a cortar o tecido das amarras que me prendiam. Esfreguei energicamente meus pulsos e tornozelos para que a circulação voltasse. Eu queria acabar com Janete e alegar legítima defesa. Que delícia seria esbofetear aquela sacana sem parar. Mas eu não sabia ser tão filha da puta assim. Além disso, meu plano era perfeito. Levantei-me da cama, peguei o celular. A tela tinha trincado na parte superior, mas ainda dava para usar enquanto não desse para comprar outro. Guardei no bolso. Trago veneno até amanhã, no máximo, falei, antes de bater a porta do quarto. Saí de lá com as pernas bambas. Entrei depressa no carro e me mandei, enquanto a adrenalina ainda se espalhava pelo meu corpo. Tive a impressão de cruzar com o Corsa de Brandão no primeiro semáforo e suspirei aliviada. Com Janete já tinha sido por bem pouco. Trêmula, peguei o celular, dividida entre mandar mensagem primeiro para Nelson ou para Paulo. Melhor meu marido. Escrevi que já estava indo para casa, mas logo entrou uma resposta dele avisando que tivera um imprevisto, ficaria no Rio e só voltaria para São Paulo no primeiro voo do dia seguinte. Ótimo, eu não precisaria inventar explicações para ele. Segui direto para o IML. Com meu distintivo, não foi difícil encontrar Gregório no plantão, em uma salinha típica de escritório antigo, com computador velho e muitos arquivos físicos. Eu me sentia um caco, estava feia, mal cuidada, com olheiras e caindo de sono, mas não liguei para nada disso. Bati na porta e entrei sem pedir licença. Sua expressão de surpresa trouxe de volta meu bom humor. Vera? Sua bandida cara de pau. Cadê minhas coisas?
Vou chamar a polícia, ele disse, segurando meu braço. Alcançou um celular novinho em folha no bolso do avental. Você se acha demais, a impunidade em pessoa, não é, Gregório Duarte? Respondi, com um sorriso. Eu sou a polícia, seu canalha. Sei tudo sobre você. Ele abaixou o celular, encarando-me cheio de dúvidas. O que foi, boy magia, perdeu a voz? Necrófilo nojento. Quem é você? Me deixa em paz. Acho que você não vai mais me denunciar, né? Era delicioso ver o rato se debater na ratoeira. Gregório virou as costas, tentando me deixar falando sozinha. Nem me dei ao trabalho de seguir atrás dele. Selecionei o exato momento na gravação em que ele penetrava defunta e coloquei o vídeo para tocar no meu celular. Vamos ver um filme? Estendi a tela trincada. Ao se virar, sua transformação foi instantânea. Ele avançou como um bicho, tentando pegar o aparelho da minha mão. Levei o braço para as costas, tirando do seu alcance, nossas bocas a poucos centímetros. Só te entrego isso se você me escutar, murmurei, sedutora. Gregório levou as mãos à cabeça, enxugou o suor que brotava na testa. O que mais você quer de mim? Queria arrancar fora seu pau ceboso, mas vou me contentar com um pouco de estricnina pura. Te dou meia hora para arrumar. Ou o quê? Vai me denunciar? Vai contar que me drogou e me roubou também? Talvez. Quer mesmo correr o risco? Como você quer que eu arrume esse veneno aqui no IML? Tenho certeza que você vai pensar em alguma coisa. Acha que é assim? Mais fácil conseguir estricnina em veneno de rato. Dá muito trabalho para usar a quantidade certa. Você é esperto, Gregório. Quem sabe tira de uma apreensão para análise ou de uma amostra qualquer. Se eu não tiver o que quero rápido, bonitão, vou jogar esse vídeo nas redes sociais e deixar que o povo faça justiça. Sinceramente, não sei se você sai vivo. Além disso, sua honra e sua carreira de médico vão por água abaixo. Eu garanto. Pela postura dele, ombros encolhidos, olhar nervoso e pés agitados, vi que Gregório estava a um passo de dizer sim. Pelo amor de Deus, você quer estricnina pra quê? Que garantia eu tenho que você não vai me ferrar? A vida não tem garantias. Bonitão. É pegar ou largar. Ah, e antes que você pense em alguma coisa inteligente, é bom saber que não estou sozinha nessa história, que tem outras cópias desse vídeo e todo aquele blá 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 que você pode imaginar. Então, qual é a sua resposta? 1 hora depois, saí do IML com um frasco de estricnina no bolso. Até o sono tinha ido embora. Vitória total. Essa era a verdade. 19 horas, parei em um telefone público e disquei o número de Janete. Se Brandão atendesse, eu desligaria. Dei sorte. Consegui o material, falei. Me encontra na lanchonete da Tina em 1 hora. Aliviada, devolvi o fone ao gancho. Finalmente, depois do susto, tudo se encaminhava para um final feliz. Marta Campos estava vingada, eu havia renascido e Janete também acabaria resolvendo sua vida. Estacionei perto da lanchonete, onde ela me esperava, aflita. Brandão deve chegar em casa a qualquer momento. Ótimo! Já pode fazer hoje mesmo. Sem demora, coloquei o veneno nas mãos dela. Janete encarou o frasco. Não sei se vou ter coragem, Verônica. Dei mais um passo na direção dela e coloquei a mão sobre sua barriga ainda discreta, como quem escuta o bebê chutando. Pensa que você está agindo em legítima defesa. A mãe do seu filho é você. E ele é o pai. Brandão é um monstro, respondi, séria. Não tem jeito, é você ou ele. Matar ou morrer. A escolha é só sua, Janete. Fui embora sem olhar para trás. Capítulo 27. Janete entra em casa com cuidado. Suas pernas tremem, uma espécie de choque elétrico formiga sua barriga, mas ela se contém, levanta a cabeça, com uma atitude assertiva que raramente usa. Sentado no sofá, Brandão assiste ao noticiário enquanto bebe um copo de uísque. Quando a vê, ele estampa um sorriso perigoso. Passarinhando por aí. Passarinha? Quem me dera. Ela disfarça. Minha pressão caiu e eu fui na farmácia checar. Agora já tá tudo bem. Ela passa a palma da mão na testa, fazendo a melhor cara de vítima que consegue. Brandão vem beijá-la, envolve-a com os braços peludos e a língua passeia por seu ouvido, arrancando-lhe arrepios. Cadê minha janta? Ele sussurra, deixando o lábio encostar no seu lóbulo. Vou cuidar disso agora. Me dá uns 20 minutos. Ela sai do abraço e segue para a cozinha a passos largos. Seu coração pulsa como nunca. É um misto de vazio e medo que ela enfrenta sem demonstrar. Abre a geladeira, retirando com cuidado os ingredientes já preparados. Pimentão e cebola picados, carne moída, pasta de feijão, extrato de tomate. Enquanto refoga tudo na ordem certa, adicionando tabasco e cominho, um pouco de sal e açúcar, volta a pensar nos últimos meses da sua vida. Precisa tomar a decisão certa. Mexe a carne na panela com a mão direita, a mão esquerda no bolso aperta o frasco que recebeu de Verônica. Uma policial ajudando a matar. A minha vida está mesmo muito errada, pensa. Olha onde fui me meter. O silêncio sufoca a cozinha, apesar de escutar ao longe a voz da mulher do tempo alertando da frente fria que chega grande São Paulo. O relógio na parede da cozinha faz andar os ponteiros. Enquanto aguarda a carne chegar ao ponto, Janete pega o frasco de veneno e o coloca diante dos olhos. Parece tão inofensivo. Se tudo der certo, em pouco tempo terá a paz que almeja, uma vida normal com o filho. Coloca o frasco entre os potinhos de tempero sobre a bancada até tomar a coragem definitiva. Pimenta caiena, chile, jalapeno, coentro, estricnina. Acha graça em imaginar esta receita sendo ensinada na televisão.
Um chile mexicano de matar. Ela sorri. Está rindo do quê, passarinha? Assusta-se ao ver Brandão enfiando a cabeça por sobre seus ombros para provar a comida. Pensa rápido. Tava pensando no nosso filho, na nossa felicidade. E esse chile aí, sai ou não sai? Tá cheirando bem. Janete concorda, torcendo para que ele não repare nos recipientes ao lado da panela. O frasco de estricnina é diferente dos outros, um pouco mais fino e comprido. Além disso, é o único que não tem a identificação escrita em um adesivo. Se ele descobrir, está perdida. Vai pra mesa que eu já levo. Ok, mamãe. Tô com fome. Brandão dá um beijo estalado no seu pescoço nu e some na direção da sala. Ela suspira, guardando rapidamente o frasco de volta ao bolso. Aquela interferência a perturbou, perdeu a confiança do melhor rumo a tomar. Assistir ao marido torturando as moças era bem diferente de matar com as próprias mãos. Sua decisão, sua responsabilidade. Tirar uma vida perante Deus, envenenar o pai do seu filho, o homem que ela ama e odeia. Não terá direito a perdão. Mesmo que ninguém descubra, ela não vai se perdoar. Enquanto o molho vermelho borbulha e ganha suculência na panela, ela reflete. Coloca os pratos e os talheres na mesa, olha para Nossa Senhora da cabeça sobre o altar e implora ajuda. Claro que a santa não vai concordar que Janete cometa assassinato. Depois de tudo que viveu, perdeu muito da fé. Matar ou morrer, Verônica disse. A escolha é só sua, Janete. Alisa a criança no seu ventre e entra na cozinha, determinada. Coloca um pouco de cada pimenta na panela, acrescenta a pasta de feijão e abre o frasco de estricnina. Um pó branco, sem cheiro, amargo. Tanto tempero e pimenta vão servir para disfarçar o gosto. É hora de se livrar de todo o mal. Amém. Janete começa a inclinar o frasco sobre a panela com molho, mas, um segundo antes de deixar cair o primeiro grão de veneno, pensa na criança que carrega no ventre. Então recosta-se na bancada da cozinha, emocionada. Tem uma vida gritando dentro dela, um sinal da Nossa Senhora de que não, definitivamente não pode matar o pai do próprio filho. Não assim, sem dar uma chance a ele de provar que se tornou um homem de bem. Enquanto as palavras de Verônica dizem que qualquer mudança é impossível, seu coração afirma o contrário. Brandão tem o direito de ser pai, tem o direito de ser feliz depois de tanta desgraça em sua vida. Ela fecha o frasco com a esperança de que nunca mais vai abri-lo. Pega o queijo prato na geladeira, corta em fatias finas e cobre o suculento chile. Chega à mesa onde o marido já espera segurando os talheres. Serve um prato para ele e fica satisfeita por vê-lo comer com tanta vontade. Está gostoso, vida? Tá, sim. O que você colocou aqui? Está apimentado, mas delicioso. No ponto. Queria dar uma variada. Sabia que você ia achar bom. Brandão devora o prato em poucos minutos e repete a porção. Se tivesse coragem, teria sido fácil matá-lo, mas ela não quer pensar naquilo. É assunto do passado. Verônica não pode forçá-la a cometer um crime. Se voltar a importuná-la, ela pode jogar contra a policial a proposta indecente que teve que escutar, e que quase colocou em prática. De quebra, tem o veneno em mãos para comprovar tudo. Enquanto ele raspa o segundo prato, Janete vai até a cozinha preparar o pêssego em calda, com uma régia porção de requeijão como cobertura. É a sobremesa preferida dele. Sente enjoo com um cheiro muito doce, mas ao mesmo tempo está feliz com a certeza de que tomou a melhor decisão. Coloca o doce na frente do marido e aproveita para recolher a louça suja sobre a bandeja. Essa noite você caprichou, passarinha, ele diz, dando 2 tapas leves na bunda dela. Meu humor tá tão bom que a gente bem podia tentar conseguir uma nova empregada hoje, hein? Janete congela. O tempo para e a foice da morte adeja sobre sua cabeça. Que isso, vida, vamos ficar juntinhos no quarto, ela diz, mas não aguenta. Mesmo sem querer, desaba em um choro convulsivo. Apoia os cotovelos na mesa e esconde a cabeça entre os braços. Por favor, não fica assim, essa noite merece um final especial. Já faz tempo que a gente não se diverte, vai. Ela ergue o rosto, estudando os olhos frios do marido. Brandão, você me prometeu. Não prometi nada. Você jurou que não iria me julgar, que me ama incondicionalmente. Ele a enlaça nos braços, cheio de carinho. Dá beijinhos na testa dela e até parece emocionado. Sussurra. Você provou que me entende, que é a minha parceira de alma, passarinha. Te contei coisas que jamais revelei pra ninguém. Meu Deus, você entendeu tudo errado. Como assim? Me enganei em confiar em você? Ele continua a abraçá-la, mas as mãos vacilam, apertando levemente o pescoço de Janete, que escancara a boca tentando capturar o ar. Enquanto sufoca de pavor, ela pensa no falecido pai. Ele tinha razão. Na vida, cada um entende o que quer ou o que é capaz. Antes que desmaie, Janete se rende. Claro, vida, claro que te entendo. É só que imaginei outros planos para hoje. Brandão concorda, pensativo. Abre um sorriso de criança que acaba de ganhar um picolé. Então, você se anima? Hoje é perfeito. Amanhã ainda posso descansar antes de pegar pesado no final de semana. Vai se arrumar. Ela rasteja até o quarto, sem dignidade. É burra, ingênua, precipitada. Perdeu a chance de acabar com aquela história enquanto era tempo. Sua hesitação vai custar mais uma vida, de qualquer jeito. Diante do guarda-roupas, escolhe o que vestir na noite sem fim que se anuncia. Chora, trocando a calça jeans e desdobrando a blusa de cor escura. Agora entende a diferença. É melhor matar um culpado a matar uma inocente. Já que a morte a acompanha de todo jeito, só tinha que decidir com quem preferia sujar as mãos. Ainda posso salvar uma mulher, ela pensa, enquanto retira o frasco de estricnina da calça e passa para dentro do sutiã. Entra no carro em silêncio.
Tudo vai ficar bem, repete para si mesma, como em um mantra e, assim, consegue ficar calma, mesmo quando coopta mais uma moça na rodoviária. Cícera é o nome dela. Janete cumpre mecanicamente a amarga rotina, mas, desta vez, sente uma frieza irredutível. De olhos vendados, refaz os passos do seu plano. No momento em que Brandão sair para buscar Cícera no porta-malas, vai envenenar o café que ele acabou de preparar. Enquanto o marido visitar a avó na casa, ela vai soltar Cícera e as duas vão escapar juntas. É possível que a avó também beba o café e morra, mas que se dane. Todos são farinha do mesmo saco. Pelo que Verônica disse, o veneno leva 15 minutos para começar a fazer efeito e, quando vai para a casa da avó, Brandão sempre demora mais do que isso para voltar, ela tem certeza. A ação da estricnina deixará o marido bastante ocupado, morrendo com aquela velha índia mórbida, os dois inquietos, convulsionando lado a lado, em espasmos tenebrosos até a respiração parar. Não sente pena nem remorso. Brandão pediu por isso, então vai ter. Ao descer do carro, ele segura seu braço. Hoje, vou te deixar sem a venda. Você já viu minha gaiola, estamos juntos nessa. Como se caminhasse para o altar, ele a conduz até a boca do alçapão, aberta sob o céu estrelado. Juntos, descem a escada, e Janete se senta na velha poltrona aveludada de cor vermelha. Aproveita para prestar atenção na bancada onde está o fogão com a cafeteira e calcula que não precisará nem de um minuto para fazer o que precisa. A caixa, passarinha. Obediente, Janete inclina a coluna para erguer a caixa de madeira. Quando sua cabeça enfrenta a escuridão e escuta os 2 cliques dos fechos laterais, ela abre um sorriso de vingança. Está fazendo isto pela última vez. Brandão é idiota de nunca amarrá-la, de acreditar que ela continua a ser a Janete submissa de meses atrás. Vai se dar mal por isso. Enquanto conta os minutos para que o pesadelo chegue ao final, escuta o café borbulhar na cafeteira e os passos do marido subindo a escada. Ao render do alçapão, ela sabe que é hora de agir. Precisa ser rápida. Clique, clique, tira a caixa e deixa sobre a poltrona. Os dedos tensos passeiam pelo sutiã em busca do frasco e logo encontram. Ela abre o recipiente e despeja todo o conteúdo na cafeteira. Em menos de 20 segundos, senta-se de volta e recoloca a caixa em volta da cabeça. Clique, clique. O alívio é tão grande que ela não sabe quanto tempo leva para Brandão chegar. Tem a impressão de que ele demora, mas talvez seja só sua ansiedade querendo atrapalhar. Ouve o marido descer as escadas com Cícera nos braços. Ela chora, implora pela vida e nem o grito das correntes é capaz de vencer a potência da voz do seu desespero. Inabalável, Brandão cumpre o ritual, prende a coitada no alto, pega a cafeteira e sai do bunker, batendo ao sapão com força. Janete espera mais 10 minutos para poder agir em segurança. Clique, clique, retira a caixa da cabeça. Cícera está voando no alto, presa ao teto pelos anzóis e pelas correntes, como um pássaro sacrificado. Janete ergue as mãos em sinal apaziguador, diz para a mulher ter paciência, garante que vai soltá-la dali, mas Cícera prossegue chorando e gemendo baixinho. Coloca a mesa em posição, corre até a origem do feixe de correntes e desce a moça do teto. Avança destemida, apesar do formigamento que devora seu corpo. Nesse momento, o marido já deve estar morto. Já soltou a maioria dos anzóis fincados ao corpo de Cícera quando escuta um estrondo absurdo acima da sua cabeça. Brandão irrompe no bunker, fora de si. Exala ódio por cada um dos poros. Janete arregala os olhos, até tenta fugir, mas em 5 passos, ele alcança, puxando-a pelos cabelos curtos, quase arrancando o pouco que cresceu. Ela tenta dizer qualquer coisa, pedir desculpa, mas o marido nem escuta, estapeia o seu rosto, chuta sua barriga, urra de indignação. Ela enverga a coluna, dobrando-se ao meio, tentando ganhar impulso para se livrar das garras do monstro, mas, em poucos segundos, é arrastada pelo chão batido e jogada de volta à poltrona como uma boneca de pano velha. É assim também que se sente, velha e usada. Seus ossos ardem, sua cabeça gira, e ela nem tenta reagir. Enquanto apanha, só quer entender o que deu errado. A conclusão é irritante de tão óbvia. Brandão faz o café apenas para a avó. Ela presumiu que ele bebesse junto com a velha, mas presumiu errado. A Índia deve ter morrido, mas ele está ali, muito vivo e revoltado. Emudecida pelo horror, Janete deixa que o marido prenda com as algemas seus punhos e tornozelos aos braços e pernas da poltrona. Quando Brandão a toca, ela sente a pele dele fria, gelada como metal que a mantém grudada no lugar. Ele se afasta, descontando toda a raiva tresloucada no corpo de Cícera. Volta a fincar os ganchos de qualquer jeito nas costas da coitada e puxa as correntes, erguendo-a no ar com a brutalidade de quem manuseia uma peça de carne. Ao ganhar impulso, gira Cícera no trilho do teto a toda velocidade, em um voo circular e mortal. A pobre mulher urra, vomitando sangue por todos os poros. Janete se recusa a assistir ao show de tortura. Fecha os olhos. A caixa era melhor. Sua imaginação jamais poderia alcançar o que Brandão faz com aquelas moças. Cícera grita até perder o ar, mas Janete ainda escuta os trechos do acalanto para Helena que Brandão entoa conforme se acalma, e percebe o exato instante em que a moça morre. O silêncio brutal devora todo o espaço, entrando em contraste com os gritos de pavor segundos antes. É doloroso, mas Janete nem tem tempo de sofrer, porque Brandão larga as correntes e vai até a mesa, onde pega uma caneta Pilot preta. Com os olhos injetados, mas sem dizer nada, ele faz um único ponto escuro no queixo de Janete. Ao entender o significado daquela marcação, ela urina na própria calça, cheia de pavor. O líquido quente desce por suas pernas trêmulas ao mesmo tempo em que Brandão coloca a caixa de qualquer jeito na cabeça de Janete. Presa à escuridão, ela reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Sente um fluido viscoso escorrer pela caixa e por seus cabelos, espalhando-se por todo o corpo até os pés descalços. Um cheiro inequívoco de querosene. Implora a Deus que seja rápido e tem vontade de alisar a barriga. Bendito é o fruto do vosso ventre, mas as algemas a impedem. Não pode nem se despedir do filho.
Tudo acontece muito depressa. Ela escuta o rolar da pedra, a faísca do isqueiro e, no instante seguinte, as chamas já engolem suas roupas e queimam sua pele. As lágrimas secam tão rápido que não conseguem molhar o rosto. Começa a sufocar com a fumaça e, já quase perdendo a consciência, ainda sente o cheiro de carne queimada. Antes de morrer com a caixa ardendo na cabeça, Janete tem um último pensamento. Chegou ao inferno. Capítulo 28. Não precisei pensar muito para chamar aquele dia de Quinta-feira Negra. Era no mínimo estranho voltar para o lar, doce lar, depois de tudo que havia acontecido e me dar conta de que eu ainda tinha as preocupações de uma mãe e esposa comum para enfrentar, a começar pela bagunça na sala, com os brinquedos da Lila espalhados pelo chão. Na mesma hora, um estalo. As crianças. Fudeu. O Rafa e a Lila estavam na Dona Bela, minha sogra, há não sei quantos dias. Como Paulo aumentara a estadia no Rio, eu havia prometido buscá-los, mas a promessa acabou se perdendo no meio de tantos compromissos. Minha cabeça voltou a latejar. Sentei-me no sofá diante da televisão desligada e, enquanto tirava os sapatos e fazia uma massagem nos pés, telefonei para Dona Bela usando o viva voz do celular. Ela atendeu tão rápido que até gaguejei. Dona Bela, desculpe, o Paulo me mandou mensagem e esqueci de avisar para a senhora. Ele só volta amanhã e eu ainda tô no trabalho. Vocês acham que eu não tenho vida? Ela me interrompeu. Que estou à disposição pro que vocês quiserem. Profissão avó. Dona Bela, não fica nervosa, por favor. Também tenho minhas saídas, meus compromissos. Verônica. Tô velha, mas não tô morta. Amanhã de manhã seu filho chega e tudo volta ao normal. Normal? A velha bufou, colocando para fora sua habitual antipatia. Você é uma péssima mãe, isso sim. E, pro seu azar, meu emprego não é cuidar dos seus filhos. No sábado, nós vamos ter uma conversa séria. Sábado? Perguntei, sem entender. Sábado de manhã é o campeonato do Rafa. Você esqueceu, não é? Claro que não, menti, engolindo em seco. Eu estava mesmo ficando louca. Essas classificatórias de natação eram a coisa mais importante do mundo para meu filho. Preciso desligar, Dona Bela. Obrigada por quebrar mais esse galho. É uma questão de respeito, ela disse, sem a menor vontade de dar a conversa por encerrada. Vocês não me respeitam, me tratam como se eu tivesse a obrigação. Sem prestar atenção, escutei-a falar mal de mim e da educação das crianças por pelo menos 5 minutos, mas continuei bem humilde, porque precisava dela, não tinha como escapar. Quando consegui desligar, meu reflexo na tela escura da televisão me trouxe a angústia típica de quem sabe que pisou feio na bola e não tem mais desculpas para dar, nem para si mesma. O corpo e a mente começavam a reclamar dos excessos. Apesar de não ver a hora de desmaiar na cama, tomei um banho. Enquanto a água quente escorria pelas minhas costas e o vidro do boxe embaçava, consegui colocar as coisas em foco. Depois de quase morrer nas mãos de Janete, eu precisava reequilibrar a balança da vida e valorizar o que importava de verdade. Pensei em Paulo e senti um aperto no coração, um marido de ouro, fiel e companheiro, pai dos meus filhos. Eu não podia seguir negligenciando o nosso relacionamento. Por mais que eu não me sentisse uma traidora, nunca traí de verdade, sempre foi apenas sexo casual. Tomei uma decisão, Nelson estava fora da jogada. Era uma fantasia adolescente gostosa, mas começava a ameaçar demais a realidade. Meus filhos não mereciam isso, Paulo não merecia isso, meu casamento não merecia isso. Dali em diante, prometi a mim mesma que seria mais carinhosa, compreensiva e presente. Vestir a camisola, já calculando os passos da retomada triunfal, acordar cedo na manhã seguinte, colocar uma roupa sexy e fazer uma surpresa para Paulo no aeroporto. Talvez ele estranhasse tanta iniciativa, mas não recusaria minha proposta de matar a manhã de serviço em uma paradinha em um motel da Marginal antes de pegar as crianças na mãe dele. Ia ser divertido. Deitada na cama, verifiquei pela internet o horário de chegada dos primeiros voos da ponte aérea e armei o despertador. Acho que nunca dormi tão depressa na vida. A manhã de sexta em São Paulo estava especialmente congelante, o que não facilitava nada a ideia de vestir algo provocante para o maridão, mas dei meu jeito, um vestido curto e um sobretudo com cinto que marcava bem o corpo. Cheguei cedo ao portão de desembarque do aeroporto de Congonhas. Passei o dedo nos dentes para tirar qualquer eventual mancha do batom vermelho e coloquei um rosa preto na boca. Apoiei os cotovelos no corrimão diante da porta de correr, que abria e fechava conforme os passageiros saíam. Ao meu lado, familiares alegres se abraçavam em reencontros e um sujeito segurava plaquinhas com os nomes Joana Alvarenga e Mr. Howard Gray. Ansiosa, pensei ter visto a silhueta de Paulo próximo à esteira esperando sua mala, mas era engano. Olhei para o relógio. A maioria dos passageiros do primeiro voo da manhã já havia chegado e Paulo não aparecerá. Zanzei de um lado para o outro, como um cão ansioso pelo potinho de ração. Comecei a mandar uma mensagem para ele quando vi um casal trocando beijinhos e dando risadas enquanto caminhava para a saída. Algo ali me soou familiar, mas a porta fechou antes que eu pudesse ter certeza. Paulo. Não podia ser. Ele não estava com o Mário? Aguardei impaciente que outra leva de passageiros passasse e me escondi na lateral, longe do campo de visão do desembarque. As batidas do meu coração estavam tão incontroláveis que parecia que eu iria infartar. Quando as portas se abriram de novo. Era ele, com toda certeza, abraçado a uma loira alta, mais magra do que eu. Minhas pernas tremeram ao vê-la passar as mãos pelas costas do meu marido com uma intimidade espantosa. Na medida em que eles chegaram mais perto, reconheci a vagabunda, Carla. Ela trabalhava com Paulo há anos, e eu nunca tinha desconfiado de nada, nem dela, nem de qualquer outra. Alucinado, meu cérebro buscava trechos de conversa, eventuais insinuações, memórias de qualquer pista que pudesse me levar a ter deduzido aquele absurdo antes. A que horas Paulo me traía?
Sempre pontual, cumpridor de agendas e horários. Quando ele conseguia comer a vadia, na hora do almoço, soquei minha cabeça enquanto repetia para mim mesma: burra, burra, burra. Sem perder tempo, me escondi atrás de uma coluna, enquanto os dois saíam de mãos dadas, cada um levando sua bagagem. Foi preciso muito autocontrole para não dar um flagra de cinema, partir para cima daquela piranha, enchê-la de porrada e quebrar os dentes do desgraçado. Mas eu não queria agir por impulso. Ainda trêmula, segui o sorridente casal descendo a passarela na direção dos táxis. Enquanto eles entravam na fila dos táxis comuns, fui para a fila quase vazia dos táxis executivos. Fui deixando alguns passageiros tomarem meu lugar, sincronizando os passos com Paulo e aquela desgraçada. Eles conversavam olho no olho, ele passava a mão no rosto dela, do jeito afetuoso que um dia usou comigo. Era claramente uma despedida difícil após um encontro gostoso, cheio de amor. Deram um último selinho e pegaram táxis separados. Resolvi ficar na cola de Carla. Precisava descobrir tudo sobre a safada que desestruturava minha família na surdina. Minhas entranhas se reviravam e um gosto de vômito se instalara na minha boca, mesmo depois da bala Halls. Seguimos pela Avenida Rubem Berta, tomando a direita na Avenida Indianópolis. No bairro do Jabaquara, o táxi dela parou diante de um sobrado simples, quintalzinho na frente de uma varanda acanhada. Carla desceu do carro e deu um gritinho feliz, enquanto uma criança de uns 4 anos cruzava a grama para alcançá-la. A babá que cuidava do menino veio logo atrás. Enquanto ela abraçava o filho e o girava no ar, senti meu corpo esfriar e tive a sensação de que desmaiaria. O impensável acontecia diante dos meus olhos. O menino era uma cópia do Rafa quando pequeno. O mesmo rosto redondo, o mesmo nariz fino com sardas, os mesmos olhos repuxados que Paulo herdara de Dona Bela. Meu marido tinha outra família, outra vida, outra casa, outra mulher. Por isso, ele me tratava tão bem e era tão condescendente. Não era amor o que ele sentia por mim, era só culpa. O motorista de táxi chegou a perguntar se eu estava passando bem, mas antes de tentar responder qualquer coisa, abri a porta e devolvi meu café da manhã na calçada. Ele esperou resignado, nem reclamou que respingasse no tapete. Sentindo o amargor que travava minha garganta, limpei a boca com o antebraço e disse ao motorista para ir embora dali. Pra onde? Passei o endereço do asilo e voltei a me encolher no banco traseiro, sem chorar. Uma vida de mentiras. Eles estavam juntos há anos, o garoto era prova viva disso. Quantas vezes Paulo tinha falado mal de mim para ela? Sem dúvida, eles riam da minha cara, se divertiam com os meus problemas. Ele mostrava nossas fotos e eu quase podia ouvir os comentários ácidos que a vaca fazia sobre a primeira-dama. Consegui conter a torrente de choro até chegar ao colo do meu pai. Aninhei-me como uma criança despedaçada, com vontade de sumir. Que bom que ele não tinha consciência para entender aquela desgraça toda. Cega, completamente cega. Puta vergonha, não vi em casa o que estava cansada de ver todo dia na rua. Será que alguém mais sabia? Passei a tarde ali, agarrada ao corpo ossudo e enrugado do meu pai, sem me mover mais do que alguns centímetros. Devagar, a raiva foi tomando o lugar da tristeza. Os soluços diminuíram, o intervalo entre eles cresceu e minha respiração foi voltando ao normal. Lavei o rosto sem pressa, verificando as manchas vermelhas ao redor dos olhos, o nariz inchado feito de um palhaço. Uma palhaça, uma iludida nas mãos de Paulo, essa era a verdade. Já anoitecia. Me ajeitei como pude, dei um beijo de despedida no meu pai e saí para tentar recuperar o que ainda restava. Nunca senti nada pior do que aquela autocomiseração. No celular, havia 5 ligações perdidas de Paulo. Foda-se, pensei, enquanto chamava um Uber. O aplicativo apitou, informando a previsão de chegada do carro em 6 minutos. Devolvi o celular ao bolso no instante em que senti uma cutucada no ombro. Quando olhei, mal pude acreditar. Com calça jeans, camisa social rosa e um sorriso de babaca no rosto, Gregório estava a centímetros de mim. Dia cheio, hein, princesa? Engoli em seco, tão incrédula que nem reagi. Tentei enxugar as lágrimas de modo patético. Ele segurou meus braços com brutalidade, seus dedos de unhas roídas afundando na minha pele. Acha que só você consegue o que quer, Verônica? Estou te seguindo desde ontem. Vi a cara da piranha para quem você entregou a estricnina. Seja lá o que estiver armando, vou estragar. Você é uma policial de merda, uma farsa. Larga o meu braço. Faz qualquer coisa comigo e você acaba linchado em praça pública, seu necrófilo nojento. Não vai ter buraco que te esconda. Não tem problema. Também posso fritar você, sua suicida filha de pai corrupto. Já sei de todo o esquema, tive a madrugada para pesquisar. Seu chefe vai ficar bem fudido conhecendo suas investigações ilegais e tendo que explicar o delegado Júlio Torres Vivinho da Silva. Ele não sabia do estado vegetativo do meu pai. Acho que você pesquisou pouco. Devia ter mais medo do meu pai do que de mim. Ele fez delação premiada, está zerado com a lei, o que não é o seu caso. Por um instante, Gregório hesitou. Sua ameaça se esvaziava. Ainda assim, ele rebateu, impertigado. Cuidado, princesa, quando você tira tudo de uma pessoa, ela não tem mais nada a perder. Você me denuncia nas redes sociais e eu te detono antes da sua postagem alcançar 100 curtidas. Deu vontade de cuspir na cara dele, mas sustentei o olhar. Vou precisar de mais um favor seu, provavelmente nos próximos dias. Assim que fizer o que eu mandar, sem perguntas, te entrego seu videozinho nojento e te libero. Palavra de honra. Honra é o caralho. Quer um conselho, princesa? Trate de ser rápida. Não esquece que eu também posso acabar com a sua vidinha perfeita em um passe de mágica. Cai fora, vadia. Capítulo 29.
O espelho do elevador do prédio refletia uma Verônica em cacos, de olhos empapuçados, ombros curvados e cabelos ressecados, como se o lamaçal de notícias tivesse sugado toda a minha energia vital. Impressionante como a vida sempre pode piorar. Depois de tudo virar do avesso, aquele Casanova perturbado achava mesmo que tinha o direito de me ameaçar? No fundo, o desgraçado não fazia ideia de onde estava se metendo, mas eu sim. O mundo de tráfico de drogas e corrupção institucional prendia o rabo de muita gente, era bem capaz que ele saísse machucado se tentasse mexer nesse vespeiro e denunciasse que meu pai estava vivo. De todo modo, não era problema meu, Gregório, que descobrisse sozinho o peso da minha caixa de Pandora. Coloquei a chave na fechadura, encarando a porta de casa ainda fechada. Sentia-me esvaziada, o peito pressionado por uma bigorna. Não fazia ideia de como seguir com a minha vidinha perfeita. Respirei fundo e girei a porta, de olhos fechados. Como não escutei nenhuma reação, soube que a sala estava vazia e entrei, estranhamente aliviada. Larguei minha bolsa de 1000 quilos na primeira poltrona e, apenas por hábito, olhei o celular. Nenhuma ligação nova, nem de Carvana, nem de Nelson, nem de Paulo. Como presos a chumbo, meus pés se arrastaram pelo corredor até o quarto das crianças. Elas dormiam na semi-escuridão, sono pesado, inocentes engolfados pela porcaria humana dos adultos. A sunga, a touca e o roupão de banho do Rafa já estavam dobrados sobre a cadeira, prontos para o grande dia seguinte. Na sua idade, os objetivos são mesmo a curto prazo, mas a gente não dá valor. Aproximei-me para beijar a testa deles, mas recuei a centímetros de distância. Eu não era uma mãe convencional, não endeusava meus filhos acima de tudo nem morria de carência por eles. Por algum motivo, não me senti no direito de beijá-los naquela noite. Era como se o casamento e a maternidade tivessem morrido juntos. Esparramado na nossa cama, Paulo zapeava pelos canais de TV a cabo, com metade do corpo escondido sob lençol. Levantou de um pulo ao me ver, abrindo os braços cheio de carinho. Tio, que saudade. Tava te esperando pra gente matar aquele vinho. Em matéria de matar, não era exatamente no vinho que eu estava pensando. Abri um sorriso de cansaço e recusei os lábios projetados para me beijar. Hoje não, estou exausta. Mal consegui olhar para a cara dele. Corri ao banheiro, trancando a porta e fui tirando a roupa. Incansável, Paulo deu 2 soquinhos leves, antes de dizer, sensualmente, me deixa entrar. Nem me dei ao trabalho de responder. Tirei o resto da maquiagem desbotada que ainda cobria o meu rosto e liguei a água fervendo. Fui para debaixo do chuveiro de cabeça e tudo, rezando para que minha alma também fosse lavada. Era até bom que a pele ardesse, causando certa dor física para fazer companhia à emocional. O vapor criava uma fumaça que me impedia de encarar o espelho e, com isso, a voz insistente de Paulo através da porta era só um espectro distante. Tudo bem, Vero? Ele perguntou quando saí do banheiro enrolada na toalha, minutos depois. Você tá esquisita. Aconteceu alguma coisa fora do normal? Aconteceu, Paulo. Aconteceu que você coloca esse seu pau encebado naquela vaca loura da Carla há anos e eu aqui corna mansa sem saber de nada. Eu tinha vontade de dizer, mas só falei. Nada, querido. Tá tudo bem. Não era hora de confrontá-lo, nem que eu quisesse. A combinação de decepção e raiva costuma ser péssima na hora de tomar decisões. Paulo me conhecia bem o suficiente para não engolir aquela mentirada básica. Conversa comigo, Vero. Só tô cansada, Paulo. Falei. Não conseguia mais chamá-lo de Tigrão. Tem tanta coisa acontecendo. Trânsito, vítimas desaparecidas, reunião amanhã e domingo com a equipe na delegacia. O de sempre, nada pessoal. Você vai trabalhar no fim de semana? E o campeonato do Rafa? Não perco por nada as classificatórias do meu filho, fica tranquilo. Mas depois tenho que correr para a delegacia. Os finais de semana têm sido assim, não é? Com o rabo do olho, observei a reação dele. Ele abriu um meio sorriso, dando de ombros e inclinando a cabeça levemente para a esquerda. Também tem uma reunião chata no domingo, o safado disse. E talvez tenha que passar a semana que vem no Rio para fechar com o cliente. Pelo menos não é só o seu trabalho que está caótico, Vero. Sem dúvida, ele ia trabalhar muito com Carla na semana seguinte. Enquanto caminhava de volta ao banheiro, já vestindo camisola, vislumbrei um flash de cena em que eu corria enlouquecida até o quarto das crianças. Pegava no estojo a tesoura sem pontas que eles usavam para fazer os trabalhos de escola e cortava fora o pinto de Paulo. Era um fetiche sórdido vê-lo rar de dor e sangrar até a morte sobre a colcha de linho que a dona Bela tinha comprado no nosso último aniversário de casamento. Devo ter sorrido com essa ideia, porque Paulo me perguntou, rindo do quê, Vero? Só a imaginação. No banheiro, abri a portinha do armário de remédios e gotejei o Rivotril direto na língua. Que horas a gente sai de casa amanhã? Perguntei. A competição começa às 10. Me acorda, tá bom? Enrolei-me na coberta, de costas para ele, e fechei os olhos pensando brevemente em Janete. Como era dormir toda noite ao lado de um assassino em série? Por algum motivo, naquele instante, Paulo me parecia mais cruel e perigoso do que qualquer serial killer. Era um traidor cínico, isso sim. Achei que nem conseguiria pregar os olhos, mas, antes mesmo que ele começasse a roncar feito um porco, eu já estava fora de órbita, mergulhada em um sonho impossível em que tudo era lindo, perfeito e harmonioso. Como é de conhecimento de qualquer mulher com problemas em casa, Rivotril é perfeito para dormir, mas péssimo para acordar no dia seguinte. Enquanto crescia a balbúrdia das crianças se arrumando para o evento, minha cabeça continuava mergulhada na neblina. Lentamente vesti jeans, blusa preta e uma Uncle Boot vermelha velha de guerra. Olhei pela janela. Havia muitas nuvens no céu, com cara de que ia chover forte em São Paulo. Só por precaução, enrolei um cachecol vermelho sangue em volta do pescoço. Era só o que me faltava, ficar doente. Quando cheguei à sala, me aproximei do Rafa para tentar passar confiança para ele. Segurei suas mãos gélidas e encarei-o com expressão firme. Dava para ver o nervosismo nos olhinhos dele.
Paulo tentou falar qualquer coisa engraçadinha, mas ignorei, mantendo a conexão visual com meu filho. Comigo aquele canalha não tinha mais jogo. Eu já nem me importava que ele percebesse que havia algo de muito errado no nosso casamento. Vamos logo, falei, caminhando até a mesinha ao lado do sofá para pegar a chave do carro. A mensagem era clara. Desta vez, eu dirijo, querido. Se você me contrariar, sou capaz de te morder. Paulo não ousou contrariar. Se esses maridos têm alguma qualidade, é que eles sabem ficar quietos quando a gente está com a macaca. A viagem de carro correu em perfeito silêncio, cada um envolto nas próprias tensões. No galpão onde ficava a piscina fechada do clube, encontramos a balbúrdia que acompanha todo evento de natação. Meninos e meninas se aquecendo e alongando, mães segurando roupões e acessórios, pais nos bancos de madeira discutindo os últimos tempos alcançados pelos filhos, um cheiro de cloro enjoativo dominando tudo. Para mim, presenciar aqueles momentos era como assistir a um filme lituano, cenas estrangeiras, vagamente familiares, que se desenrolavam diante de mim sem que eu entendesse nada. Eu me sentia descolada das pessoas, das emoções e das conversas. Durante toda a competição, mantive o celular na mão direita fechada. Era uma conexão com o mundo real, checar a tela a cada minuto para confirmar que Janete não havia ligado. Já era sábado. Sem dúvida, não faltou oportunidade para ela fazer o combinado. Mas, nada. Para me acalmar, concluí que ela resolvera envenenar Brandão apenas no almoço de domingo, lógica razoável para a família tradicional brasileira. Aqui está, meu amor, seu arrozinho com feijão, bife e batatas fritas. Acontece que, em vez de sal, eu coloquei estricnina nas batatas, ok? Coma bastante enquanto assiste ao Domingão do Faustão. Coma até ficar empanturrado. Achei graça em imaginar Brandão sufocando com veneno, a garganta emitindo um apito em busca sofrega por um pouco de ar, as unhas arranhando o tampo da mesa, tentando se sustentar em qualquer coisa. Pena que eu não poderia presenciar este momento, bem mais emocionante do que 8 crianças de sunga enfileiradas para competir por uma medalha de plástico. A morte lenta e dolorosa de Brandão era privilégio exclusivo de Janete. Eu só entraria depois, para chantagear Gregório a emitir um laudo de morte por causas naturais. O fato de ele ter descoberto a verdade sobre meu pai não alterava em nada os planos. Gregório tinha muito mais a perder do que eu. Sem dúvida, me obedeceria. O tiro da primeira largada estourou, me trazendo, assustada, de volta à realidade. Estiquei a coluna, retomando a postura, e me concentrei nos nadadores que caíram na piscina. Ainda não era o grupo do Rafa, mas a turma do Nado Costas. Aproveitei para passar os olhos pelas pessoas sentadas nas arquibancadas ao redor da piscina. Se a vaca da Carla estivesse ali vendo meu filho, talvez eu acabasse usando mesmo a minha pistola. A primeira competição tinha acabado de terminar quando Dona Bela chegou toda afetada, segurando com as 2 mãos a bolsinha Michael Kors combinando com o sapato. Sem dizer nada, sentou-se ao meu lado e deu uma tossidinha para provocar. Bom dia para a senhora também, Dona Bela. Ela retrucou qualquer coisa, fazendo tipo ofendida, mas eu não tinha mais saco para aquele jogo. Foi o Rafa que salvou a situação, desviando rapidamente o caminho até a beira da piscina para vir me dar um beijo. Mãe, me dá boa sorte. É agora. Beijei o alto da testa do meu menino. Capricha, filhão. Vai com tudo que você é capaz. Ele saiu correndo, ajeitou-se nos seus lugares, enquanto eu admirava como ele tinha crescido, já era um homenzinho. Em uma piscina de 25 metros, a prova de nado peito dura pouco mais de 1 minuto. O tiro soou e Rafa mergulhou na piscina, ao lado dos colegas. Próximo à água, Paulo gritava orientações de paisão a cada vez que o Rafa colocava a cabeça para fora d'água. Agitada ao meu lado, Dona Bela dava gritinhos de satisfação. Rígida, apertando uma mão contra a outra, fixei os olhos na competição e só liberei toda a adrenalina quando Rafa encostou na chegada em primeiro lugar, uma abraçada na frente da segunda criança. Gritei a plenos pulmões, livrando minha alma do esgoto acumulado. Talvez eu tenha até passado um pouco do ponto, porque Dona Bela e alguns pais me encaravam embaraçados com a situação. Rafa subiu ao pódio orgulhoso do seu feito e, como eu conhecia bem, percebi que ele segurava o choro. Era como Paulo, de forma ridiculamente machista, o havia ensinado a agir nesses casos. Mais tarde, enquanto almoçávamos ali perto em uma hamburgueria recém-inaugurada, Rafa se gabou do tempo que conseguirá na prova individual e no revezamento medley. Parabéns, meu filho, eu disse, e logo voltei a devorar meu hambúrguer com bacon e queijo Gouda, que estava uma delícia. Em períodos de caos completo, não havia dieta que me impedisse de ser feliz, ou ao menos de deixar meu estômago feliz. O que aconteceu, Vero? Você tá tão quieta, Dona Bela provocou, pescando batatas rústicas em sua bandeja. O gato comeu sua língua? Talvez a gata, respondi de boca cheia. Paulo olhou para a mãe, achando que eu me referia a Dona Bela. Era melhor ficar calada mesmo. Terminei o hambúrguer, fazendo uma bolinha com guardanapo, e me levantei antes da sobremesa. Gente, me desculpa, mas tenho uma reunião. Rafa, meu bebê, falei, bagunçando o cabelo dele. Você é o meu orgulho. Não sou bebê, mãe. Peguei minha bolsa e deixei uma nota de 100 em cima da mesa. Deixa que eu pago, Vero, Paulo disse. Não me fiz de difícil. Coloquei a nota de 100 de volta à carteira, já pensando que, de certo modo, começava ali nossa separação de bens. Mais do que nunca, eu precisava economizar. Entrei no Honda e dirigi a esmo, sem saber o que fazer pelo resto do dia. Passei diante de um posto com a gasolina barata e, como o tanque estava quase no final, decidi abastecer. O frentista que veio me atender era daqueles que a gente não acredita. A pele morena, os braços musculosos de academia, sujos de graxa, saindo pelo macacão do uniforme. Quando ele se debruçou na janela para perguntar quanto era para colocar, quase me devorou com os olhos verdões incrustados no rosto de traços rústicos. O típico cafuçu que não serve para casar, mas que é ótimo para trocar o óleo.
Heloísa, uma amiga das antigas, casada com um empresário de uma rede de supermercados, era especialista nesses homens. Em geral, jovens da periferia, prestadores de serviço, de corpo gostoso, sem modos, desletrados, mas com pegada forte, abafando sem dó na costela, os reis da foda mágica sem compromisso e sem ônus. Elô não resistia diante de um guardador de carros, um entregador ou um segurança de loja, traçava todos eles e ainda tinha criado uma classificação de acordo com as bebidas alcoólicas. Lembro, por exemplo, que o Cafuçu Orloff é aquele que depois de algumas doses quer voltar para casa, enquanto o Cafuçu Frutas Vermelhas é aquele que é muito doce e acaba ficando enjoativo. Eu não sabia qual tipo deles era o frentista, mas sabia exatamente o que queria fazer com ele. Afinal, por que não? A culpa já não me pesava mais. Depois de uma rápida troca de olhares, pedi para calibrar os pneus e perguntei pela chave do banheiro feminino. Ele entendeu o recado. Em poucos minutos, minhas costas subiam e desciam pelos azulejos velhos e gelados daquele lugar meio nojento, o frentista arfando sem parar e eu tentando me concentrar para alcançar o orgasmo. O bom de o sexo ser puramente físico é que não requer prática nem habilidade. Pela primeira vez em muitos dias, eu sentia prazer de verdade. Quando terminamos, ajeitei-me bela, recatada e do lar, e paguei o serviço com uma gorjeta generosa. Não sei se estava na classificação da Elô, mas o frentista, sem dúvida, era um Cafuçu long neck. A embalagem não era lá essas coisas, mas o resto. Como sobrava tempo, segui para a delegacia. O prédio estava meio vazio, só com os policiais de plantão pelos corredores estreitos, iluminados pela luz fria. Quase ninguém no meu andar, de modo que me dei ao luxo de entrar na sala do Carvana e tirar uma soneca pelo restante da tarde. Só acordei por volta das 8 da noite, com uma mensagem de Paula pitando no celular. Vero, emergência na empresa. Talvez eu volte hoje pro Rio. Te aviso. Beijos. Sabe o que é pior? Nem me importei com aquela mentira deslavada. É o que meu pai sempre dizia. Pior do que alguém que reclama de você é alguém que desiste de você. Eu havia desistido do Paulo. Aproveitei para checar as ligações perdidas e mensagens do celular pela milésima vez. Nem sinal de Janete. Que o domingo traga boas novas, pensei, mas nem a força do pensamento conseguiria salvar aquele final de semana. Paulo estava fora, Rafa tinha ido dormir na casa de um amigo da natação e Lila, na casa de uma amiga. Enquanto a guerra contra Brandão não voltasse a estourar, eu sabia que era hora de começar a me armar para outra, a guerra familiar. Levantaria nossos extratos bancários dos últimos anos, os comprovantes das despesas de casa, os contra-cheques recebidos da empresa onde Paulo trabalhava, além de tirar algumas fotos dele com a amante para convencer o juiz de família de que eu era vítima daquele canalha. Quando pedisse o divórcio, eu não tinha a menor dúvida de que Paulo se transformaria em um monstro e sairia apagando seus rastros por aí. Na hora de mexer com dinheiro é que a gente conhece a pessoa, essa é a verdade. A manhã de domingo ficou ocupada para separar toda essa documentação e pesquisar na internet a jurisprudência recente para casos de divórcio e partilha de bens. Contratar advogado custa uma fortuna e estava fora de cogitação naquele momento. Além disso, para o meu azar, percebi que não havia muito pelo que brigar. Paulo tinha até um bom dinheiro na nossa conta conjunta, mas nosso apartamento, por exemplo, estava no nome dele, era bem de família, herança do falecido pai, e não entraria em uma divisão judicial. Quando cada um fosse para um lado, eu sairia com uma mão na frente e outra atrás. Talvez rolasse uma boa pensão para as crianças, pelo menos. Terminadas minhas análises, comecei a pensar em uma estratégia para tirar fotos dele com Carla. Talvez eu precisasse viajar para o Rio e flagrar os momentos mais comprometedores dos pombinhos. Só Deus sabe quando eu conseguiria tempo e dinheiro para empreender uma perseguição dessas. Por volta das 4 da tarde, busquei as crianças e respondi com ok, querido as mensagens dele avisando que continuaria no Rio durante a semana. Passei o restante do domingo de pijama no sofá, me entupindo de sorvete napolitano, zapeando por filmes e séries na Netflix. Eu perdia mais tempo procurando ao que assistir do que efetivamente assistindo. O sexto sentido das crianças fez com que elas ficassem quietas no quarto, mergulhadas no computador ou no videogame, e não me enchessem a paciência. A madrugada de domingo trouxe com força a carga de depressão. Foi só ouvir a abertura do Fantástico e me deu uma vontade danada de chorar. No fundo, a gente não era nada, nossa vida não era nada. Tudo o que eu havia construído era poeira. O que me diferenciava de Janete? Na mesma hora, concluí que eu precisava tomar uma atitude. Aquele silêncio prolongado dela começava a ganhar contornos ameaçadores demais. O relógio indicava 11 da noite, mas eu sabia que Nelson estaria acordado. Liguei e ele logo atendeu. Nertson, amor, você consegue verificar a escala do batalhão do Brandão? Preciso saber se amanhã ele está de serviço. Por quê? Percebi logo a excitação na voz dele. Novidades? Nenhuma. Na verdade, esse é o problema. Vero, você já falou com o Carvana? Contou tudo pra ele? Não passa de amanhã, juro, menti na cara dura. Consegue essa informação pra mim, please? Em minutos, eu tinha minha resposta. Apesar do tempo ruim no final de semana, a segunda-feira amanheceu ensolarada. Saí cedo, vestindo outra versão da roupa de sempre, só variando na escolha do sapato certo, e peguei o contrafluxo até o Parque do Carmo. Dei 2 voltas no quarteirão de Brandão e Janete. Olhar para a casinha deles no meio de um conjunto de residências humildes tinha um novo impacto para mim. Em pouco tempo, eu havia vivido tantas coisas ali. Busquei nas janelas algum sinal de vida, nada. O carro de Brandão também não estava na vaga, o que era um bom indicativo. Estacionei meu Honda longe, pronto para uma rota de saída rápida, e andei na direção da casa. Só por reflexo, olhei por sobre o ombro, mas não havia ninguém atrás de mim, só umas crianças jogando bola na rua a 2 quarteirões dali. Quando me aproximei da cerca, tive a sensação de estar sendo observada, mas devia ser só impressão. Talvez fosse a velha vizinha fofoqueira.
Naquele momento, me ocorreu que eu deveria ter avisado a Nelson que passaria na casa de Janete antes de seguir para a delegacia. Era importante ter alguém informado sobre o meu paradeiro para o caso de alguma coisa acontecer. Tarde demais. Eu já estava na área externa da casa, a tristeza se dissipava e a adrenalina se instalara de vez. Não dava para voltar atrás. Na entrada da casa, encontrei 2 sacos de lixo pretos. Levei-os até os fundos para poder examinar com mais cuidado. Desfiz os nós, já esperando aquele cheiro horroroso de comida estragada e sujeira, mas o cheiro não veio. Para minha surpresa, nos 2 sacos só havia papel picado e peças de roupa feminina, nada de restos de alimento. Onde eles estavam fazendo as refeições? Logo reconheci uma blusa florida de Janete, rasgada em trapos. Meu desespero aumentou e revolvi o papel, não demorando a encontrar o que, de modo inconfessável, eu sabia que encontraria: as palavras cruzadas dela. Janete nunca jogaria aquilo fora. O peso moral das revistinhas me atingiu em cheio. Algo de errado havia acontecido. Por um instante, cheguei a rezar para que ela tivesse desistido de matar o marido e houvesse fugido. Talvez estivesse na sua terra natal, ao lado da família. Era isso ou ela estava morta. Senti minha boca secar, a cabeça ficando tonta, mas não me deixei abalar. Era apenas suposição, certo? Devolvi tudo com cuidado, seguindo para a porta dos fundos, já com a prática do arrombamento. Ao dar os primeiros passos pelo interior da casa, iluminada apenas pelos raios de sol que venciam as cortinas nas janelas, percebi que não havia sinal de alguém morando ali. Nem louça suja na pia, nem pratos no escorredor, geladeira vazia, máquina de lavar vazia, nada no varal. Sobre a mesa da sala, apenas os bibelos decorativos. Era como uma casa pronta para alugar. Pior, era como um mausoléu abandonado. Passei 2 dedos sobre a mesa de centro e encontrei uma camada de poeira do final de semana. Estranho demais. Janete tinha mania de limpeza e jamais deixaria a casa ficar naquele estado. Sobressaltada, segui para o quarto do casal. Meus olhos involuntariamente se enchiam de lágrimas e eu os limpava com o antebraço enquanto abria os armários e as gavetas da comoda. Apenas roupas masculinas, objetos de Brandão. No banheiro, na penteadeira, nada. Nenhum rastro de Janete. Sentei-me na privada, tonta, e chacoalhei a cabeça. Parecia alucinação. Brandão tinha varrido Janete da sua vida. Ela era como um fantasma. Se eu contasse tudo para o Carvana, como iria provar que ela era real? Lavei o rosto na pia, tentando me manter calma e pensar racionalmente. Corri até a cabeceira de Janete, mas na sua gaveta do criado mudo jazia apenas a pequena chave. Merda, merda, merda. Como alguém apaga uma pessoa com tanta facilidade? Como uma voz sussurrando no meu ouvido, tive a ideia de experimentar a chave na gaveta trancada de Brandão. Como os móveis eram iguais, funcionou. Tomei cuidado redobrado para não mudar nada de lugar e remexi no envelope roxo. Os bilhetes de amor não estavam mais lá, só restavam a foto desbotada e a carteira de identidade de Janete. Tremi toda ao encontrar aquele RG. Foi inevitável comparar a foto 3 multiplicação 4 plastificada com a outra fotografia, já sem tanta certeza de que eram a mesma pessoa. Alguma coisa estava fora de lugar, mas eu não percebia o que. Nelson talvez pudesse me ajudar naquilo. Guardei os documentos na bolsa, sem me importar que Brandão sentisse a falta deles. Era guerra declarada. Já voltava a fechar a gaveta quando meus olhos se demoraram um pouco mais na munição da .380. Desta vez, uma novidade. Ao lado da munição, estava a pistola, uma arma fria, possivelmente roubada anos antes em outro estado. Por impulso, levei a arma e um punhado de cartuchos novos comigo também. Saí da casa pela porta dos fundos, confirmando que não havia deixado nada para trás. Com a bolsa a tiracolo, segurei um saco de lixo em cada mão e o joguei sobre o banco do carona do Honda. Cheguei à delegacia por volta da 1 da tarde, forjando uma naturalidade de quem chegou cedo. Carvana saíra para almoço e, sobre a minha mesa, dezenas de pedidos anotados em papeizinhos. O velho não se dava mesmo bem com e-mails. Até comecei a cumprir as ordens mais urgentes, mas logo desisti. Não tinha a menor cabeça para aquilo. Abri o Facebook, tentando encontrar pessoas em Jales, a cidade de Janete, que tivessem o seu sobrenome de solteira. Entrei em contato com 3 delas, informando por inbox que eu era da polícia e precisava de informações. 2 pareceram desconfiadas e se recusaram a passar algum contato, mas a última, chamada Jane, aceitou conversar comigo. Inventei uma história mentirosa para justificar que precisava falar com Janete, e Jane me explicou que era prima dela, mas que não sabia de seu paradeiro. Acabou me passando o número de Janice, irmã de Janete. Refiz a ligação, contando a mesma história, mas não deu em nada. Janice não ouvia falar de Janete há anos, a irmã tinha abandonado a família, foi o desgosto da mãe, tudo por um namorado que elas não aprovaram. Quem é você? Ela perguntou, depois de se lamentar. Amiga dela? Aconteceu alguma coisa? Ah, meu Deus, sempre soube que essa história não ia acabar bem. Com educação, escapei como pude das perguntas de Janice e fiquei encarando o telefone. Eu não podia chegar de mãos vazias para o Carvana e contar a história inteira. As sacolas de lixo no meu carro talvez ajudassem a provar alguma coisa, mas a verdade é que o velho não me escutaria menos que eu tivesse algo sólido e definitivo para mostrar. De repente, tive uma ideia. Agora ou nunca, última tentativa. Coragem, Vero, coragem, falei para mim mesma. Teclei os números já conhecidos da casa de Janete. Desliguei antes de a ligação completar. Meu coração dava saltos dentro do peito. Ensaiei uma boa mentira antes de ligar de novo. Um toque. Mais um. Alô. Brandão atendeu, com jeito mal-humorado. Boa noite. Eu poderia falar com a Janete, por favor?
Um sorriso tenso me escapou da boca e comecei a tamborilar com as unhas sobre o tampo da mesa. Brandão levou alguns segundos para responder, como se estivesse pensando. Aqui não tem ninguém com esse nome. Como assim? Ela é cliente da nossa padaria. Esqueceu o guarda-chuva no balcão. Este é o telefone que temos no cadastro. Eu só queria avisar que, já falei que nessa casa não mora ninguém com esse nome. Insistiu, batendo o telefone na minha cara. Um beco sem saída. Peguei o RG de Janete e a fotografia na bolsa e levei até a mesa de Nelson. Você tá com cara de quem comeu e não gostou. Qual é a treta? Perguntou ele, girando a cadeira e saindo da frente do computador. Agachei-me ao seu lado e falei baixinho. Janete sumiu de vez. Fui na casa deles e não encontrei nada. Isso tá cheirando mal. Você acha que ela tá morta? Prefiro ter esperança, respondi, com um sorriso triste. Já falou com o Carvana? Ele está na rua. Comecei a preparar um relatório. O velho vai querer tudo documentado. Você sabe como é, Nelson me encarou com a expressão de uma diretora escolar prestes a confrontar o aluno bagunceiro. Vero, você me prometeu que não passava de hoje. Vou cumprir a promessa, pode deixar. Mas preciso da sua ajuda em um detalhe. Coloquei as duas fotos lado a lado sobre a mesa dele. Nessas fotos, é a mesma pessoa? Nelson não levou nem 5 segundos para responder. Claro que não, Vero. São bem parecidas, mas esta aqui tem uma pinta no queixo. Olhei mais uma vez, sem acreditar. Tão óbvio. Nunca fui boa em jogos de 7 erros. Quem era a mulher da fotografia, então? Agradeci a ajuda e voltei para minha mesa, arrasada, cheia de culpa por não ter percebido a diferença por conta própria. A verdade era que eu havia falhado muitas vezes, com Janete, ao deixar a gaveta de Brandão aberta na primeira vez e ao perder seu rastro no caminho para o bunker, com Marta Campos, ao deixar que Gregório me seguisse e descobrisse coisas que me comprometiam. Eu era um fracasso como policial. Faltava-me talento, inteligência, raciocínio rápido. Nunca chegaria a ser uma boa detetive. Eu me sentia deslocada, e foi só então que comecei a pensar que talvez minha verdadeira vocação fosse outra. Naquele instante, eu ainda não sabia qual era, mas, felizmente, não demorei a descobrir. Capítulo 30. Meus pés não alcançam o chão, ele pensa, enquanto grita no escuro. Já está rouco. Implora que a avó o tire dali, mas os gritos morrem dentro da fedida caixa de passarinho ao redor da sua cabeça. O cheiro forte de cocô animal e de madeiro deixa um zonzo. Ele sempre tem a sensação de que vai desmaiar a qualquer momento. Por que ela o castiga tanto? Não entende. Faz tudo o que ela manda, inclusive limpar diariamente todas as caixas de curió, desde a madeira por fora até o forro de espuma por dentro. Dificílimo deixar do jeito que ela gosta. A avó é exigente, usa as caixas para ensinar os bichinhos a cantar. Eles ficam lá por um bom tempo, isolados na sombra, escutando os mais velhos até aprenderem. Hoje, mais uma vez, ele voltou da rodoviária sem a mãe. Desde que aquela traidora partiu para São Paulo prometendo voltar, a avó obriga a esperá-la todos os dias. Espremido em um banco de plástico, ele vê as pessoas chegarem e partirem nos ônibus que percorrem esse Brasilzão desconhecido. Tem 8 anos, mas vai sozinho. Busca em cada rosto de mulher a imagem que só recorda graças a uma única fotografia. A mãe de pele morena, cabelos escuros, olhos verdes e bem marcados e lábios finos, sensuais. Há ainda a pinta no queixo. É sempre para o queixo que ele olha primeiro. Cada vez que não vê a pinta, sente raiva. Sabe o que vem a seguir. Através de cordas, a avó de um só braço pendura no gancho de rede preso à parede do porão. Para piorar, coloca aquela caixa na cabeça dele para que ele pense, reflita. Os curiós nas outras caixas fazem companhia, seus parceiros de pena e castigo. Passa horas ali, pendurado, como se pudesse voar. Pouco a pouco, a revolta cresce. Odeia sua mãe e chega a imaginá-la morta de diversas maneiras. Sabe que a culpa não é da avó, a pobre velha o ama, é a única pessoa que ele tem no mundo. Cansado de gritar, assobia um canto triste, junto dos pássaros, e só quando a entonação sai perfeita é que a avó o retira da caixa. Meus pés não alcançam o chão, ele pensa de novo. Desta vez, por algum motivo, não consegue assoviar. Espreme os lábios forçando um bico, algumas notas chegam a sair, mas desafina, o que só o deixa mais desesperado. Sua pele começa a rasgar na altura dos punhos, seus pulmões imploram por um pouco de ar e ele sente um gosto de sangue na boca depois de tanto forçar o assovio. Não tem noção exata de quando recebe a primeira bicada. Nem a segunda, tampouco a terceira. É como se todos os curiosos o atacassem ao mesmo tempo, desferindo golpes contra o seu corpo, principalmente na altura do peito arfante e das coxas. Ele urra de dor, mas a avó não vem. Os curiosos continuam, ferozes, irritados pelo seu assovio imperfeito. As pontas dos bicos são afiadas e não sofrem maiores resistências. Rompem a pele, petiscam a carne viva. Os passarinhos começam a devorá-lo pendurado com a caixa na cabeça. Brandão acorda ofegante, enroscado no lençol empapado de suor. A febre toma conta do seu corpo. Passa as mãos ásperas pelos braços e pelas pernas para garantir que era só um pesadelo. Ainda sentado, recuperando-se do susto, gira a cabeça e se encara no espelho. A criança agora é um homem. Um homem em trapos. Através da janela, o sol desce. Tonto, ele se levanta, esfregando os olhos. Sem tomar banho ou comer, veste uma roupa de pressa e pega o Corsa. Dirige sem respeitar os sinais de trânsito, as pessoas buzinam, o ofendem, ele quase bate o carro, mas o mundo lá fora é outra coisa, não importa. Só freia ao chegar na rodoviária Tietê. Sai do veículo em passos tropegos, como um bêbado, apesar de não ter bebido nada.
Na placa de informações, um ônibus que acaba de chegar do norte. Corre até a baia correta e cruza os braços, enxuga o suor no rosto, estudando as mulheres que descem. Espera 10, 20 minutos. As pessoas encontram seus familiares, o ônibus vai embora e outros chegam, desta vez do sul do país. Onde está Janete? Janete! Ele grita. Os passantes segurando malas o encaram de um jeito estranho. O que estão olhando? Ele gira o corpo e corre entre as baías de ônibus estacionados gritando o nome da esposa. Bate nos balcões, cutuca mulheres de pele morena e chuta uma lixeira de tanta indignação. Onde está ela? Um segurança se aproxima, segura-o pelo braço e diz qualquer coisa. Antes que termine a frase, Brandão dá um soco no sujeito e volta a correr. Mais seguranças vêm atrás dele, de modo que ele precisa entrar no meio de uma multidão que caminha na direção da estação de metrô e, depois, se encolher ao lado de uma lixeira imunda de cor laranja. Ali, recostado na parede, enquanto pernas apressadas passam diante dos seus olhos, as brumas oníricas começam a escorrer e os fatos reais se ordenam no seu pensamento. O que foi que ele fez? Vê os cabelos de Janete virarem fogo, ouve os gritos que saem do corpo em chamas e rememora um prazer difuso, os braços dela sendo consumidos pelo calor até pretejarem como carvão. Como pode ter sido tão burro? Perdeu o controle de si mesmo. Janete o traiu, levou o que lhe era mais precioso, aquela infeliz. Ele não teve outra opção. Ela merecia aquele fim, mas ele não. Merecia ficar com a avó, cuidar dela até os 100 e tantos anos, merecia punir as mulheres malditas abandonadoras de família que sempre descem as escadas dos ônibus daquela rodoviária porca. Agora, quem vai conversar com elas? Quem vai dividir a caixa que ele construiu no subsolo para que coubessem os dois dentro? Brandão passa as mãos pela careca e um jovem negro se aproxima para perguntar se está tudo bem. Claro que não está tudo bem, você não vê? A avó dele está morta. Janete, com quem dividia suas fantasias, está morta. Não tem mais ninguém. Por que ela fez isso comigo? Brandão pergunta para o negro. Tem vontade de socá-lo como fez com segurança, mas o homem percebe e se afasta. Janete era a esposa perfeita, dedicada, que respeitava e se divertia com as aventuras deles. Como ela tinha mudado tanto em tão pouco tempo? Um breve pensamento lhe ocorre. Ela nunca faria isso, não sozinha. Alguém arrumou o veneno, alguém a encheu de coragem. Sacode a cabeça, buscando por seguranças nas proximidades. Como não encontra, volta para o carro e segue para casa. Desarruma a sala inteira, furioso, determinado a descobrir a raiz daquela traição. Mesmo sem nenhum rastro, acredita que a resposta está ali. Vasculha o criado mudo, os móveis da cozinha e o armário do quarto. Debaixo da cama, algo lhe chama a atenção. O guarda-chuva de Janete, de cor prateada. Não haviam ligado da padaria? Sua cabeça lateja enquanto corre para o telefone. Nos registros do Bina, procura o número da ligação recebida na noite anterior. E liga de volta para aquele número. Delegacia de Homicídios, boa noite. É uma voz de mulher. Surpreso, ele disfarça a voz. Por favor, com quem falo? Verônica Torres, em que posso ajudar? Brandão desliga, como se a ligação tivesse caído. Já ajudou, meu bem. No computador, digita Verônica Torres e DHPP São Paulo no Google e logo consegue mais informações. Anota tudo em um papel antes de fazer algumas ligações de seu celular. Veste seu uniforme, verifica a munição e sai de casa pensando que, antes de matar, existem diversas torturas que pode fazer com quem colocou sua passarinha contra ele.